Olá pessoal, mais uma aula aqui de informática na Infinity Cursos Profissionalizantes. Quem está falando aqui com vocês é o professor Eric e hoje a gente vai fazer o pacote Office, tá? Esse pacote aqui da Microsoft, da parte do Office, né? E a gente vai abordar 3 programinhas aqui. Eu coloquei 4, mas a gente vai abordar 3 e eu vou explicar por quê. Esse primeiro aqui, como vocês conhecem, é o Word, né? Esse aqui é o Excel. O outro que a gente vai abordar é o PowerPoint. E esse daqui eu deixei por causa do seguinte. Algumas pessoas, elas às vezes acham que sentem dificuldade, por exemplo, de acompanhar as atividades por causa que não tem acesso a um computador, mas o pacote Office ele também está presente na internet. E aquele dali é um exemplo do pacote que você pode estar entrando nele e tendo acesso aos pacotes. Então, primeiro que a gente vai falar aqui é o nosso Word, né? É um editor de texto, né? Então, o que seria o Word na sua propriamente dito? O Word é um programa de criação e edição de documentos, né? A gente vai poder criar e editar documento com algumas ferramentas que a gente vai estar passando para aqui. Vocês estão olhando agora é a folha do Word, né? Programa já aberto. E em cima vocês vão encontrar o que a gente chama de menu, né? A gente vai ter aqui em cima o menu e a gente vai estar detalhando esse menu para vocês também, tá? Então, conhecendo mais um pouquinho esse programa, porque a gente chama ele de criação e edição de documentos, porque se eu falar que ele é só um processador, um editor de texto, eu vou estar limitando o programa, né? Porque ele não só faz texto, ele não só edita texto, ele faz tabelas, ele faz apresentações gráficas, eu consigo criar outros tipos de animação com ele, né? Com outros tipos de documentos também com o Word, não necessariamente somente a questão da edição de texto. Então, a gente temos aí no nosso menu a página inicial, que a gente vai estar explorando um pouco mais a respeito dele nesse sentido. Então, vamos conhecer um pouco da página inicial, né? Como vocês estão vendo aí a página inicial, a gente vai ver aí, ó, tem a primeira coisa aqui, ó, o colar, né? A gente tem aqui esse primeiro ponto aqui, que é o colar. A gente temos esse outro menuzinho aqui, ó, que a gente é bem conhecido, né, por muitos que já utilizam, que é esse N, esse I e esse S, que é o negrito itálico sublinhado, e falar um pouco desse menu. Esse menu, gente, ele vai ficar responsável basicamente por modificar, alterar a fonte, né? Então no Word a gente não vai chamar letra, a gente vai chamar de fonte. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem também algumas opções bem interessantes. Temos o End do negrito, o I de itálico sublinhado, e todos eles vão alterar de alguma forma a nossa fonte, né? A gente temos aqui também, ó, a primeira parte aqui, que é o tipo de fonte, tamanho da fonte, né? Aqui eu posso modificar a cor da fonte, aqui eu posso mudar os estilos, aqui eu posso também modificar como se fosse um marca-texto. Tenho as opções de como eu quero que o texto apresente, se eu quero ele mais alinhado à esquerda, se eu quero ele mais alinhado à direita, se eu quero ele mais ao centro, ou justificado, que é tanto deixar alinhado à esquerda como à direita. Enfim, aqui nesse menu da página inicial, eu vou ter muitas ferramentas que elas vão trabalhar basicamente a edição do nosso Word, né? Da edição da nossa parte da letra, né? Vamos conhecer outro menu, né? Esse já é o da página inicial, né? Da parte de inserir. O próprio nome já está falando, inserir. Ele vai introduzir alguma coisa nessa folha aí. A gente vai conseguir colocar alguns elementos na folha, né? Então vamos conhecer o menu dele. Ó. O menu dele temos aí, ó, folha de rosto, página em branco, né? Que eu posso inserir outra folha. Quebra de margem, né? O que seria essas margens? A gente vai também aprender em outro momento, né? A tabela que já todo mundo já conhece, alguns até confundem com Excel e chamam planilha, né? Mas planilha para Excel, tabela para Word. Temos aí inserir uma imagem,
clip art, que são imagens personalizadas, formas que a gente pode inserir, smart art, que é uma espécie de gráfico, né? E o outro que é o próprio gráfico, também essa parte aí instantâneo, eu posso printar a tela do seu Word, né? Posso colocar um hiperlink, enfim, eu posso inserir muitas coisas na folha. Como inserir, qual a melhor forma de utilizar, o que cada ferramenta dessa faz especificamente, a gente vai ver um pouco mais lá na frente, ok? Vamos seguir para o próximo menu. O próximo menu que a gente vai ter é o layout da página. Algumas pessoas chamam layout, né? Seria o terceiro menu da abazinha que a gente tem aí, ó. Seria o terceiro menu que a gente possui. Vamos conhecer ele um pouquinho. Layout da página. Olha, a gente tem aí as margens que a gente falou da outra, né? Orientação. Olha o que é interessante, gente. Eu gosto muito do Word, na verdade, de todos os pacotes da Office, por causa disso aqui, ó. Ele não só tem uma linguagem escrita, mas ele tem uma linguagem visual. Se você olhar aí o nome orientação, ele tem uma folha em pé e tem uma folha deitada, o que a gente chama de retrato quando está em pé e paisagem quando ela está deitada. Para você entender melhor, você pegou seu caderno, ele está em paisagem. Perdão, ele está em retrato. Se você vira ele, ele vai estar deitado, vai estar em paisagem, né? Então, eu acho muito interessante isso aqui, ó. Outra linguagem que é bem visual, ó. Colunas, né? Você vê nitidamente a opção com alguns tracinhos simbolizando o texto e dividindo o texto em colunas, né? Aqui onde a gente vai poder dividir o texto. Então, se o menu inserir a gente introduz elementos, o layout da página a gente já modifica direto o que já a própria palavra está dizendo. A página é aqui que eu coloco uma marca d'água, é aqui que eu mudo a cor da página, é aqui que eu posso modificar uma borda. Então, todas as opções de modificação, de alteração propriamente dita da nossa folha, a gente vai encontrar aqui nesse menu. Dando continuidade, agora a gente vai conhecer um pouco da introdução aí ao Excel, né? O que seria o Excel? É um programa de criação e edição de planilhas eletrônicas, porque eu não só posso criar, eu posso editar uma planilha que já está feita. Eu também não se limito em só criar, eu também, após criar, eu posso fazer alterações no documento, né? Então, seria um programa de criação e edição de planilhas eletrônicas. Vamos conhecer um pouco o nosso Excel. Então a gente também possui os mesmos menus, então aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Na página inicial a gente vai manter basicamente as mesmas opções da alteração da fonte, né, da nossa letra, do estilo, a forma que ela vai estar, ó, cor da fonte, o negrito itálico sublinhado, o tamanho, o estilo da letra, né? Agora aqui a gente vai ter alguns complementos que eles são mais específicos com relação o Excel. E agora a gente vai conhecer agora um pouco desse menu do inserir também, que novamente lembrando do Word, ele vai estar inserindo elementos aqui, ó. Temos também a opção de inserir uma tabela simples, temos a opção de inserir uma imagem, temos a opção de inserir clip art, todas as mesmas opções de inserir. O que modifica é a forma que vai se apresentar. Por exemplo, eu posso pegar os dados de uma planilha do Excel e converter ela em um gráfico. Então é bem interessante. É tanto que quando eu vou criar algum gráfico lá no Word ou no Excel, ele abre no Word e no PowerPoint, perdão, ele abre em paralelo o Excel, porque ele também vai dar esse suporte aí para o programa. Então, só modifica a aplicação praticamente. Mas quando você tem uma boa introdução no Word, você compreende bem o menu, quando você vai para outros programas, você vai sentir uma facilidade de leitura desses programas, sim, com certeza. Então, vamos dar continuidade aqui, vamos visualizar agora o layout da página. O layout da página do nosso Excel, ela vem com algumas informações, as principais mais simplificadas, ó. Ainda continuamos com a margem, com a orientação, com o tamanho da folha.
A área de impressão já tem essa opção aqui também, porque no Excel, por exemplo, você está no Word, você vê a folha por completo. No Excel você vê aquela ruma de grades, né, que a gente chama os quadradinhos, mas a gente não consegue enxergar na realidade a dimensão da folha. Então, quando a gente faz a visualização da impressão, eu consigo entender qual é a dimensão da folha, onde eu posso trabalhar com a folha. Aqui também temos o plano de fundo, lembrando que o layout da página mexe muito com isso, com a estética da folha, a forma que a folha está se apresentando. E a gente também vai ter esse menuzinho aqui bem interessante. Vamos conhecer também um pouco agora do nosso PowerPoint. Inclusive eu estou utilizando o PowerPoint para estar dando essa aula para vocês. E o que seria o PowerPoint? Um programa, novamente, de criação e edição. Mas de quê? De apresentação de slides, né? Quando a gente fala assim, um programa de apresentação de slides, porque cada folhinha dessa, ele é um slide. E quando a gente fala apresentação de slides, é porque na realidade é um conjunto de vários slides sendo apresentados. Então, um programa muito utilizado para apresentação de programas, programa muito utilizado para aula, para apresentação de trabalho, e muito também utilizado no mundo corporativo, onde você vai apresentar resultados, planilhas, enfim, é um programa muito interessante para quem trabalha nessa parte de apresentação, ilustração e muito requerida. Tanto que esse pacote Office, na modalidade da Infinity, a gente trabalha com vocês o que a gente chama de informática empresarial, pois todos esses pacotes ele tem uma aplicação na parte empresarial e a gente sempre tem trabalhado voltado nisso aí. O pessoal que está em departamento pessoal, por exemplo, eles estão vendo algumas planilhas que estão calculando na calculadora, e o pessoal da informática, além de estar fazendo a planilha, ele também calcula no programa. Então é algo interessante aí para a gente conhecer. E aqui a gente já tem a página inicial, né? A gente vai começar aqui, ó, com a folha de apresentação aqui, ela sempre vai abrir com outra, e essa daqui é a miniatura dela, né? Então todos os slides que estão presentes aqui vão apresentar aqui também nas miniaturas, né? Então você consegue visualizar um slide, no caso uma folha de slide de mais de uma vez, né? Vamos conhecer novamente aqui o menu, ó. Não modificou muita coisa com relação à alteração da letra, como vocês podem ver, mas acrescentou um pouquinho aqui com relação ao nosso menu, né? Então, vamos visualizar agora aqui um pouco essa parte do inserir, que também no menu inserir continua ainda a questão do inserir documentos na parte da nossa folha, mas vamos conhecer um pouquinho mais com relação ao que ele tem, né? Então aqui a gente vai também poder inserir uma tabela, a gente vai poder botar imagem, clip art. Quem está curioso para saber o que seria o clip art, né? O print, eu posso colocar uma imagem, posso colocar formas, posso colocar o Smart Art gráfico, tudo que a gente encontrou no outro. Agora se acrescenta alguns elementos, por exemplo, aqui eu posso acrescentar áudio, eu posso acrescentar vídeo, né? Posso acrescentar datas, o Smart Art que possui lá também, aqui também a gente vai ter caixa de texto. Então eu tenho algumas coisinhas, alguns complementos específicos para o programa, né? Então esse seria a parte, mas ainda não alterando o fato que você vai estar inserindo coisas na folha, inserindo coisas no seu slide, né? Opções ao seu slide. E agora a gente vai para o layout da página, que novamente falando, layout da página cuida da estética da folha, né? E aqui ela deixa bem claro isso no slide, já que a gente explora muito isso, né? Continuando aqui, ó, ainda possuímos aqui a rotação, a orientação da página, ó, as margens, né, da folha. E o que seria isso aqui? Isso aqui seria, gente, os painéis de apresentação, onde eu posso modificar o layout, a estética, mudar a cor também da nossa folha para que ela se torne mais ilustrativa e apresentável, né? Então, esse daqui é a introdução
ao pacote Office, o que são os programas, o que eles têm nos seus menus e o que a gente pode esperar para as nossas próximas aulas estar utilizando eles. Então, a cada pacote desse, a gente vai estar introduzindo as aulas, as lições em cima desses módulos e vai estar tirando a dúvida de vocês também com relação a esses pacotes. Então, se vocês possuírem dúvidas com relação a como eu poderia ter esse pacote Office no meu celular, como eu poderia estar acessando ele independente do computador, falem comigo que a gente vai estar dando o melhor suporte possível para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção. Um abraço e até a próxima.